Pai mata filho de 28 anos a facadas no bairro Jardim Tropical, na Serra. Depois de um churrasco, os dois teriam brigado. Em Cariacica, um motorista de aplicativo foi esfaqueado porque bandidos se passaram por clientes. Pode sair do hospital a qualquer momento funcionário arrastado por caminhão quando fazia manutenção em cabos telefônicos. Mais de 15 mil candidatos faltaram ao primeiro dia de provas do Enem no Espírito Santo. Boteco da Palmeira, o bar no meio da estrada, foi um protesto dos moradores que pedem o fim da buraqueira em Viana. Bonito demais! A corrida Tribuna Ruas da cidade reuniu mais de 1000 pessoas num domingo sem chuva e muito animado. Fique com a gente. Olá, gente, bom dia para vocês. A gente já começa o TN1 de hoje falando de uma tragédia em família. Olha só, depois de uma discussão, o pai matou o próprio filho. Isso aconteceu na Serra. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Suzy Faria, que apurou esse caso e vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Suzy, bom dia para você. Bom dia, Bruna, George e amigos do TN. Essa tragédia aconteceu no bairro de Jardim Tropical, lá na Serra. Nós fomos até lá, conversamos com alguns vizinhos, eles não quiseram dar entrevista, mas disseram o seguinte: o rapaz que morreu, o Everton Moti, de 28 anos de idade, de acordo com as informações dos vizinhos, era muito querido pelo pai, seria o filho favorito. Mas acabou numa discussão aí que o final foi trágico. O pai, Wilson Moti, também conhecido como P, que faz frete lá no bairro, muito conhecido também, acabou por esfaquear por 3 vezes os filhos. Uma dessas facadas atingiu o coração. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Fui lá hoje mostrar toda essa situação e vocês vão acompanhar agora na matéria. Vamos lá. Suzy, está ouvindo a gente? Suzy Faria está lá na frente da delegacia, não é? Ela agora acompanhou esse caso aí do pai que matou o filho esfaqueado. Vamos chamar a Suzy de volta? Suzy, olha só, a reportagem ainda não está posicionada. Eu queria que você contasse um pouquinho a mais sobre essa história que aconteceu lá na Serra hoje. Pois é, Jorge, foi mais ou menos assim. No sábado à noite, depois de terem passado boa parte do tempo num churrasco, se divertindo, pai e filho voltavam para casa. As primeiras informações que nós temos é que teria tido uma confusão. Eu não fui muito bem informada se foi durante o churrasco ou se foi depois que eles saíram. Alguns vizinhos, algumas pessoas que conversaram com a gente disseram que o rapaz, o Everton, que acabou morrendo, teria brigado com a mulher, teria batido na mulher. O pai, no primeiro momento, tentou interferir e apaziguou a situação. Quando eles estavam indo para casa, que fica a cerca de um quarteirão de onde o churrasco estava acontecendo, eles voltaram a brigar. Teve uma pessoa que ouviu o Everton falando para o pai que ele agredia a mãe quando ele era pequeno, mas agora ele ia querer ver se o pai ia continuar agredindo a mãe, sendo que o pai não mora mais com a mãe, é separado da mãe de Everton. Nesse ponto eles subiram, continuaram a discussão dentro da casa. E parece que lá o Everton novamente teria agredido a esposa. O pai não gostou e interferiu. Nessa situação, comprou a briga, né, por assim dizer, comprou a briga, pai e filho passaram a uma luta corporal. E o pai, de acordo com quem soube do assunto, teria apanhado do filho. Para se defender, teria pego a faca e acertado a vítima em 3 locais, perto do coração, no braço e também na coxa. O rapaz teria sido socorrido, chegou ao hospital, mas já não resistiu aos ferimentos, enquanto o pai acabou não ficando em casa. Está foragido desde sábado à noite, desde depois que o crime aconteceu. Nós fomos lá hoje, conversamos, ouvimos muitos vizinhos, mas ninguém quis dar entrevista. Alguns disseram que a vítima era o filho favorito do pai, outros disseram que o pai era uma pessoa muito boa, estava até montando um trailer de lanches ali na praça de Jardim Tropical, onde ele mora há muitos anos.
Nessa casa onde nós fomos lá, eles estariam morando, o pai e essa namorada dele, essa companheira, estariam morando há cerca de 6 meses. E está todo mundo chocado, sem acreditar que essa tragédia aconteceu. Nós ainda não fomos informados, já acionamos a Polícia Civil para saber se o pai se apresentou, se entrou em contato com a delegacia, que esse crime vai ser investigado agora pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, mas ainda não tivemos resposta se isso aconteceu. O fato é que é uma tragédia e que está todo mundo extremamente chocado com o crime que aconteceu esse final de semana em Jardim Tropical, George. É muito difícil, né, a situação. Tragédia em família. Estava brigando com a esposa, né? O pai não viu aquela cena e foi tirar uma satisfação ali com o filho, né? A reportagem ficou pronta, não é isso, Bruno? Isso mesmo, a reportagem ficou pronta e a gente vai conferir agora, olha aí. O crime aconteceu nos fundos desta casa que fica em Jardim Tropical, na Serra, onde o pai, o motorista Wilson Motim, morava. Ele e o filho, Everton Motim, de 28 anos, haviam passado o dia juntos em um churrasco. Ao voltar para casa, por volta das 11 horas da noite de sábado, tiveram uma discussão bastante acalorada, que acabou de modo trágico. Um amigo da família comentou que a discussão entre pai e filho surgiu depois dos dois já terem bebido bastante e o pai ter visto que o filho estava batendo na nora. Ele não gostou da atitude do filho e tentou interferir. A briga, então, passou a ser entre pai e filho. E como o pai estaria levando a pior nesta confusão, acabou se armando com uma faca e atingindo por 3 vezes o filho. Uma das facadas foi direto no coração. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O pai está foragido. O pai trabalhava com frete e o filho sempre ajudava. O ponto era aqui, na praça de Jardim Tropical, onde inclusive o Wilson estava montando esse trailer. E o Everton iria instalar a parte elétrica. O serviço seria feito no domingo. Viemos até a casa onde o Wilson morava, mas não encontramos ninguém. Nesse local ele estava morando há cerca de 6 meses. E o filho dele morava em Jardim Campo Grande, Cariacica, mas sempre vinha ver o pai. O crime chocou quem conhecia os dois. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Ainda não há informações se o pai foi localizado. Pois é, vocês viram aí a matéria e o que eu falei. Por enquanto a gente não sabe, George e Bruna, se o pai, o seu Wilson Motim, conhecido como P, já entrou em contato com a delegacia para se explicar ou para se apresentar com vocês no estúdio. Você também tem informações sobre um caso que aconteceu em Bicanga? Sim, teria sido também entre uma família. Os dois estavam bebendo quando de repente houve uma briga que ainda também não se sabe o motivo e o rapaz acabou sendo esfaqueado de uma forma tão violenta que, de acordo com o que a mãe viu, porque a mãe foi avisada da briga que estava acontecendo, quando chegou para saber do filho, viu que as vísceras do rapaz estavam para fora. Olha só a violência como está imperando no lugar. O rapaz foi socorrido aí para o hospital e a gente ainda não tem informações do que teria acontecido, se ele se encontra bem ou não, Bruna. Mas aconteceu também na Serra, no balneário de Bicanga, neste final de semana. 2 casos gravíssimos na Serra de violência esse fim de semana. Gravíssimos. Suzy daqui a pouquinho volta trazendo mais informações também sobre outros casos. Obrigada, tá, Suzy? Até daqui a pouco. Porque, olha, gente, um motorista de aplicativo também foi esfaqueado e viveu momentos de terror nas mãos de 2 bandidos que estavam disfarçados de passageiros. Ele aceitou a corrida de Cariacica para Vitória e quando chegou no bairro Santa Teresa, o assalto foi anunciado. Mesmo sem reagir, a vítima foi golpeada várias vezes. O motorista de aplicativo estava neste carro prata quando foi esfaqueado por 2 criminosos. A vítima, um homem de 33 anos, levou várias facadas nos braços, no pescoço e na testa. Segundo familiares dele, a corrida teve início no bairro Vista Mar, em Cariacica, com destino a Bela Vista, em Vitória. Era início da noite de domingo, quando a tentativa de latrocínio aconteceu. Foi aqui nesta ladeira que os bandidos anunciaram o assalto. Os 2 estavam tão agressivos que esfaquearam o motorista mesmo sem ele ter reagido.
reagido. Uma moradora viu quando os criminosos fugiram correndo por essa rua e, a princípio, nada foi roubado da vítima. A ação dos bandidos aconteceu na rua Jaci Gomes, no bairro Santa Teresa, já na capital. Assim que foi esfaqueado, o motorista perdeu o controle da direção. O carro voltou pela ladeira e atingiu outros 2 veículos que estavam estacionados. Moradores ajudaram a vítima até a chegada da ambulância. Ele estava consciente, estava conversando, pediu para chamar a família dele, entendeu? O motorista foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Os familiares não quiseram gravar entrevista, mas contaram que em mais de 3 anos trabalhando com corridas por aplicativo, essa foi a primeira vez que ele foi alvo dos bandidos. A moradora de Santa Teresa reclama da insegurança no bairro. Segundo ela, só na última semana foram 3 assaltos na rua Jaci Gomes. Essa rua nossa já é o 3º assalto essa semana, moto, e hoje foi ao motorista de Uber, então a gente pede socorro, né? Porque a polícia, a gente não vê mais polícia na rua, né? Então a gente, assim, tá muito amedrontado e foi horrível a cena, entendeu? Então a gente pede socorro. Olha, a Guarda de Vitória e a Polícia Militar disseram estar presentes no bairro Santa Teresa por meio de rondas e patrulhamento preventivos. Elas pedem que o morador colabore com esse trabalho, acionando viaturas pelo 190. Olha só, gente, a combinação de obra inacabada, falta de pavimentação e muita chuva. Esse fim de semana choveu bastante, né? Então, essa combinação está causando aí uma série de transtornos para os moradores no bairro Nova Esperança 1, em Cariacica. Um carro de passeio ficou atolado em uma das ruas e a coleta de lixo precisou ser suspensa, porque o caminhão não conseguia passar. O carro quase foi engolido pelo buraco que se abriu na rua Alecrim, em Nova Esperança 1, Cariacica. Basta chover que a rua naturalmente vira um caos. Aí juntou uma obra de manutenção no cano d'água, que segundo os moradores foi mal acabada pela Cesan e deu nisso aí. O Davidson é o dono do veículo e estava com a esposa e 2 filhos pequenos no carro quando a terra cedeu. Rapaz, eu passei e não vi o buraco, não tem iluminação pública aqui, não tinha sinalização. Passei, o carro agarrou, não consegui sair mais. Segundo os moradores, a manutenção começou na última quinta-feira e na hora de finalizar os trabalhos, faltou a compactação do solo. Só jogaram aterro mal, não solaram, não compactaram a terra como deve ser feita, né? E a primeira chuva que deu, fofou tudo. O acidente foi na noite de sexta-feira e por causa disso o caminhão de lixo já não passa há 5 dias na rua. Mas esse é só mais um problema para os moradores. Quem vive aqui reclama da falta de iluminação e do estado precário do pavimento. Já tem uns 4 dias que o carro do lixo não passa mais aqui porque abriram aquele buraco ali e está assim até hoje. Tem alguns postes que estão apagados aqui, né? E à noite aqui fica abandonado mesmo. Não é só essa rua que está ruim, muitas ruas aqui tá igual a essa aqui. O Davidson também é morador da rua e, além de enfrentar todos os problemas, ainda teve dor de cabeça para tirar o carro do buraco. Precisava de sair hoje com o carro, não tive como, tive que pegar emprestado para mim ir na Retiro. Abandonado aqui, cara. Esse Solibrita, a gente teve que fazer um protesto na BR para conseguir esse Solibrita. É muito difícil aqui as coisas. Imagina, né? Que situação para esses moradores aí. Bem, a Prefeitura de Cariacica diz que não consegue fazer o serviço de terraplanagem no local por conta das obras da Cesan. Uma obra definitiva de pavimentação no bairro está em fase de captação de recursos. A Prefeitura informou ainda que, por enquanto, a coleta de lixo será feita por um carro menor. Nós também, claro, procuramos a Cesan para saber o que pode ser feito, né, de urgência nesse local, mas a gente ainda não teve resposta. Aquela mesinha de bar, sabe aonde? Na estrada. Como assim, gente? Os amigos fizeram o Boteco da Palmeira, no bairro Areinha, em Viana. Olha a situação. Um protesto bem-humorado para pedir o fim da buraqueira na via. Depois da chuva, a estrada ficou ainda pior. E olha, sentados na mesinha, tomando uma cervejinha, o protesto do boteco deu certo, tá? Tá vendo aí, ó? A prefeitura mandou tapar os buracos hoje cedo. Boa! Que outros buracos também sejam cobertos, porque além do prejuízo para os carros, essas crateras aí são um perigo também no trânsito, podendo causar até mortes, né?
Pois é, e por conta disso mesmo, lá em Cariacica, os moradores decidiram colocar uma placa que está contando quantos acidentes esse buraco já provocou no meio da rua. Dá só uma olhada, os moradores colocaram aí as placas para alertar os motoristas. Em 24 horas, gente, 3 motociclistas já caíram nesse buracão aí que fica no bairro Bela Aurora. A avenida é muito movimentada, pelo menos 10 linhas de ônibus passam por ali. E os moradores alegam que o buraco foi aberto durante uma obra inacabada da Cesan. A gente procurou o órgão responsável e ainda não tivemos retorno. Olha quantos buracos e quantos transtornos a gente mostrou aqui, hein? É perigoso. E Demais. olha só, por causa da chuva, parte de uma casa desabou nesse fim de semana no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Pois é, gente, por pouco o imóvel não desmoronou em cima de uma grávida e do filho dela, que só tem 3 anos. Vamos ver. Andréia está grávida de 8 meses. Ela estava dentro de casa quando parte da estrutura começou a ceder. O trauma foi tão grande que, ao fechar os olhos, é só do que consegue se lembrar. Quando eu fecho os olhos, eu fico vendo cair nos pedaços, para depois cair de vez. Perdi meu berço, roupa minha também, tudo da cozinha perdi. Só na geladeira que estava aqui, perdi fogão. Ela e o filho mais velho, que tem 3 aninhos, estavam em um dos cômodos da residência, que fica no bairro Jardim Campo Grande, Cariacica. Foi tudo muito de repente. Aí eu falei, aqui dentro eu não vou ficar não, porque vai cair. Aí foi na hora que eu peguei meu filho, botei lá fora, eu tirei até um passarinho que tinha aqui. Aí assim que eu tirei o passarinho, pisei o pé lá, ela desceu de vez. Andréia desmaiou. Quando acordou, a cena que viu foi essa aqui. Cozinha e quarto do neném não existiam mais. A estrutura caiu em cima da casa da vizinha que morava embaixo. A casa dela, feita apenas de madeira, foi completamente destruída. Por pouco, ela e a mãe da Andréia, que tinha descido para avisar sobre a estrutura da casa, não ficam entre os escombros. Eu pensei que minha mãe estava enterrada, porque eu não vi ela mais, né? Entrei em desespero. Até eu desmaiei, depois eu não vi mais nada, não. A família mora aqui nessa casa há mais de 10 anos e, segundo os próprios moradores, essa estrutura já foi condenada uma vez pela Defesa Civil e eles foram orientados a deixar a residência. Mas como não tinham para onde ir e, segundo eles, como nunca receberam também nenhuma ajuda, como por exemplo um aluguel social, eles acabaram continuando aqui dentro de casa. Agora, depois que parte da casa desabou, eles esperam uma ajuda da prefeitura. Pelo menos pagar um aluguel, né? Diário até nós derrubar aqui para construir, né? O Corpo de Bombeiros esteve no local. Além da mãe e da vizinha, mais 2 pessoas se feriram sem gravidade e foram encaminhadas ao hospital, mas já tiveram alta. A Defesa Civil também vistoriou o que sobrou da casa e disse que a estrutura está condenada. Prestes a ganhar o neném, tendo perdido tudo que demorou anos para conquistar, Andréia agora só pensa em como recomeçar. Agora recomeçar, né? Que tristeza para essa família, né? Olha só, as equipes da Prefeitura de Cariacica vão visitar essa família para verificar se ela se enquadra na concessão do aluguel social. Informou também que monitora a área e está prestando atendimento às famílias, fornecendo colchões e cestas básicas. E quem quiser ajudar a família da Andréia com doações, pode entrar em contato pelo telefone 99861 1335. Agora, 12h14, gente, vamos de boas notícias, porque a Vanessa tá chegando aqui no TN1 para falar que 2 pessoas que passaram aí por um sufoco danado, mas se recuperaram graças a Deus. A professora de Vila Velha, que foi atacada por um pitbull, já está em casa. E o funcionário de uma operadora de telefonia arrastado por um caminhão pode sair do hospital a qualquer momento. Notícia boa, hein, Vanessa? Boa tarde para você. Coloca boa nisso, né, George? Muito boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estou aqui em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, justamente porque o Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, esse trabalhador, né, funcionário de uma empresa de telefonia que acabou sendo arrastado por um caminhão enquanto trabalhava em Santa Maria de Jetibá, ele está internado aqui no hospital, mas hoje pela manhã nós tivemos a informação, conseguimos conversar com a esposa dele, que diz que ele pode ter alta a qualquer momento. Hoje, provavelmente, ele tem alta, então é uma notícia muito boa. A esposa dele falou, né, da questão do alívio, de como está aliviada em levar
o Danilo finalmente para casa, ele que chegou a ficar em coma, depois acordou do coma, mas ainda estava muito debilitado, mas vinha se recuperando bem, teve uma ótima evolução, como disseram os médicos, de acordo com ela, e agora então finalmente, se Deus quiser, ele vai ter alta, vai poder voltar para casa. Gente, esse acidente que aconteceu há cerca de 20 dias, né? O Danilo ele estava trabalhando numa fiação em cima de um poste lá em Santa Maria de Jetibá, quando de repente um caminhão passou pela rua. Como ele era muito alto, ele acabou levando a fiação e levou o Danilo junto. A cena é impressionante, foi flagrada por câmeras de vídeo monitoramento. Aquele momento em que o Danilo cai do alto do poste, ele acabou perfurando o pulmão e também teve traumatismo craniano, ficou em estado gravíssimo. Nós fizemos várias matérias, inclusive com pedidos de orações da família, né? A família ficou muito preocupada, o estado dele realmente era muito grave, mas então hoje, graças a Deus, o Danilo deve ter alta, por isso a gente está aqui na frente e a qualquer momento eu posso voltar então com essa imagem. E a gente tem também uma outra história, né? A dona Regina, ela foi atacada por um pitbull em Vila Velha, a dona Regina estava ali passeando com o esposo e também a neta e acabou sendo atacada por esse pitbull, ela levou cerca de 50 pontos, gente, depois desse ataque, mas também conseguiu se recuperar bem e finalmente teve alta. Nosso repórter Matheus Andreata conversou com a dona Regina. Vamos ver na matéria. Faixa na cabeça e no joelho, mais de 50 pontos para fechar as feridas. Os curativos estão em dia e o coração agradecido. É desse jeitinho que está a dona Regina, que foi atacada por pitbulls na semana passada. Foi desse portão que os 2 pitbulls fugiram. E logo mais aqui à frente na rua, eles encontraram a dona Regina e atacaram ela. Ela passou o maior sufoco ao lado do marido e da neta de apenas 12 anos. Quando ela viu os pitbulls vindo para o lado dela, ela imaginou que eles só queriam brincar. Mas essa brincadeira quase custou a vida da idosa. Não imaginava nunca que eles fossem atacar, que eu não sei se quer, mas eu imaginava que cachorro se atacasse se você fizesse alguma coisa com eles. Aí nós vimos, aí ele atravessou a rua e veio para cima do meu esposo. Eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Aí eles largaram meu esposo e me pegaram, me agarrou e me jogou no chão. Isso eu tenho nítida, né, consciência disso. Um pitbull deitou em cima de mim e o outro mordia a minha cabeça. Eu gritava muito, socorro, que alguém viesse nos acudir. Passado o susto, ela ainda consegue rir da situação. Deus me deu um grande livramento e isso eu tenho minha gratidão eterna com o Senhor. E eu penso assim que lá as enfermeiras me trataram bem, os médicos, isso assim, foram bastante carinhosos comigo, sempre me dando atenção. E todo mundo queria ver que a mulher que foi mordida pelo pitbull. Em casa, a vovó tinha uma torcida pra lá de especial, a Ana Vitória, a neta, que também vivenciou toda a situação. Eu fiquei desesperada, eu comecei a gritar no meio da rua para alguém ajudar. Dona Regina foi atacada por 2 pitbulls no meio da rua, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. A câmera de segurança flagrou o momento em que ela caminhava, quando foi surpreendida pelos cães. O marido até chutou os animais na tentativa de afastá-los da idosa, mas os ferimentos pelo corpo mostram o resultado do ataque. Eu estava com a adrenalina muito alta, não sentia não. Tanto é que eu pensei que o cachorro tivesse mordido em minha panturrilha, não minha coxa, né? Porque ele mordeu foi na minha coxa. A cabeça daí também, a cabeça eu senti quando ele mordeu. De alegria, de alívio e também um pouco de tristeza por lembrar da situação que aconteceu. Nós fomos até a casa de onde os pitbulls fugiram. Eles ainda estão por lá. Nós conversamos com o dono dos pitbulls, mas ele preferiu não gravar entrevista. Quer conversar com a família da aposentada primeiro. De acordo com ele, para reforçar a segurança, a entrada da casa irá passar por uma reforma ainda hoje. O rapaz fala que foi uma fatalidade, não foi uma fatalidade não, foi um relaxamento deles. Pode ter sido um alerta também para eles, né, se pega uma criança ali na rua, né, igual hoje eu falo com as crianças, assim, não, vocês quando vê cachorro na rua, não brinca, não passa perto, porque a tia Regina não estava passando perto deles, eu não ataquei eles que me atacaram. O abraço mostra o alívio de ter a vovó em casa novamente. Lágrimas de verdadeira gratidão. Mas Deus foi comigo, isso eu tenho certeza plena, que nem foi o chute do meu marido, foi a mão de Deus que colocou, porque o meu esposo já é uma pessoa de idade, né? Deus é maravilhoso, né?
Ai, que bênção, né, gente? Ouvir a dona Regina agora conseguindo conversar, falando, né, do livramento que ela teve, que graças a Deus ela está se recuperando, né? Ainda não está completamente bem, mas ela segue se recuperando. Ela literalmente viveu de novo, dona Regina, né, George, Bruna? Nossa, com certeza. E a gente vendo a dona Regina rindo ali no momento da reportagem, né? Dizendo assim, a mulher do Pitbull. É até, hoje assim, dá até um alívio de ouvir a dona Regina falando desse jeito. Mantendo aí o bom humor, né, diante da situação. Isso, porque a imagem que a gente está vendo, né, Bruna, realmente é desesperadora. Sim. E ela falando que o esposo dela realmente não tinha tantas forças e colocou Deus aí como um livramento. Isso é maravilhoso, muito bom. Que bom que ela está bem. A netinha ali também, né? A família toda está bem, na verdade, porque os três correram um risco danado ali, né? Demais. Ô Vanessa, você está na frente aí do hospital e flagrou agora há pouco uma cena. Explica pra gente o que aconteceu. Olha, Jorge, é porque foi o seguinte, né? Nós estávamos aqui posicionados, já esperando para entrar ao vivo, e de repente eu vi o momento em que uma senhora chegou em um carro de aplicativo. Ela estava acompanhada de 2 rapazes, acredito que fossem familiares, e aí eles ficaram um bom tempo parados aqui na frente do hospital e de repente eles simplesmente abriram a porta e foram tirando a idosa, eu consegui apurar que é uma idosa de 65 anos, de dentro do carro, tentando segurá-la, porque ela não conseguia ficar em pé. E aí, vendo aquela situação, eu mesmo fui lá dentro do hospital para ver se tinha uma cadeira de rodas para que a idosa pudesse se locomover com a cadeira de rodas até o hospital. E quando eu cheguei lá dentro, outras pessoas indignadas já estavam solicitando uma cadeira de rodas para a idosa, ou seja, isso já havia sido solicitado e simplesmente, de acordo com elas, a informação que elas tiveram é de que não tinha nenhuma cadeira para que pudesse fazer essa remoção da idosa. Então, novamente, eu fui lá dentro, pedi eu mesma uma cadeira de rodas e aí, naquele momento, eles disseram que iam tentar uma cadeira. E quando eu vim aqui fora, né, novamente, a idosa estava sentada na calçada com os 2 rapazes esperando por uma cadeira. E aí, de repente, veio saindo uma moça que estava com o pé enfaixado, ela rompeu os ligamentos do pé e aí pediram a essa moça, os funcionários do hospital solicitaram que essa moça se levantasse da cadeira e sentasse, aguardasse num banco ali da recepção, para que a idosa então pudesse ser removida na cadeira de rodas. Eu conversei com essa moça, gente, vamos ouvir o que ela disse. A senhora estava naquela situação precária ali, não tinha cadeira. Essa que eu consegui arrumar foi sorte, porque eu vim sozinha para cá, tive rompimento da ligação e foi sorte ter conseguido uma para poder sair. Então, assim, falta muito recurso para cá. E aí você teve que sair da cadeira de roda? Para ceder para ela, porque é muito mais velha do que eu, né? Deixar ela sentada ali no chão, na rua. E agora você fica sentada aqui na recepção? Aguardando o carro chegar. Pois é, e aí depois dessa situação toda, quando eu voltei lá na recepção para ver se a idosa já tinha sido atendida, a idosa foi novamente retirada da cadeira e colocada em uma cadeira na recepção, porque essa cadeira de rodas precisou ser utilizada para uma outra remoção de uma pessoa que estava tendo alta. E aí essa pessoa veio aqui para fora na cadeira de rodas, enquanto a idosa continuou sentada na recepção e de repente, quando essa pessoa entrou num carro para ir embora, uma equipe de uma outra remoção de uma ambulância que está aqui fora do hospital é que pegou essa cadeira para fazer uma outra remoção. Então, o questionamento que fica é o seguinte: só tem uma cadeira aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória para fazer essa remoção? Como que faz se um paciente muito grave ou que não está conseguindo andar chega aqui na frente do hospital? Ele vai ter que ser carregado por um familiar até lá dentro? É esse o questionamento que fica, né, George, Bruna? O antigo Hospital São Lucas, né? Ainda é muito conhecido como Hospital São Lucas. Será que é muito caro uma cadeira de rodas? Para colocar mais algumas ali, é um hospital referência em casos de acidente, né, de queda, as pessoas vão direto aí, né, para o hospital, para o antigo Hospital São Lucas. Então, é um hospital que precisa muito de cadeira de rodas. E a menina estava doente, com a perna com problema e teve que levantar para a idosa ir, teve que ceder. Então, não tinha outra cadeira, pelo que a gente percebeu ali. Então, a gente vai procurar saber direitinho o que está acontecendo, né? Se tem mais cadeiras, onde elas estão, porque é direito de todo mundo. Não dá para ficar cada paciente cedendo sua vez para outro que precisar mais, né? É impossível isso acontecer. Vanessa, obrigada aí pelas informações. Qualquer novidade sobre a alta aí do operário, né? Que caiu arrastado por um caminhão em Santa Maria de Atibá, você chama a gente, isso é prioridade. Valeu, minha amiga. Vamos seguir com o TN1, gente, agora com o flagrante de um assalto no meio da rua em Itapuã, Vila Velha. Olha isso, gente. A vítima andava próximo à pista quando, de repente, o carro prata para ao lado dele. O assaltante, que estava no carona, desce apontando uma arma. A vítima segurava um par de tênis na mão. O tênis chega a cair no chão, mas o assaltante se abaixa para pegar.
Repare que os carros que vinham na mesma rua param quando percebem a ação. O trânsito é literalmente interrompido pelo crime. A vítima não reage e ainda tenta se esconder ali atrás de outro carro. O bandido entrou novamente no veículo e aí conseguiu fugir. Tá aí a cena, tudo muito rápido, né? Mais uma cena de assalto em Itapuã, Vila Velha. Uma polícia que ultrapassa as fronteiras de um país para buscar criminosos. E olha só, 29 capixabas estão nessa lista, a lista da Interpol. A gente vai chamar agora a Suzy para falar como é que funciona esse importante trabalho da Polícia Federal. Suzy, minha amiga, é com você. Pois é, Bruna, Georgia e também os amigos do TN. Todo mundo conhece a Polícia Federal, mas pelo trabalho que ela realiza aqui internamente, buscando aí criminosos, narcotraficantes, descobrindo até as formas mais inusitadas de se transportar drogas para a Europa, para a América Latina. Mas poucos sabem que há um pessoal ali dentro especializado em conversar aí com as polícias de muitos países. Só para você ter uma noção, o Brasil tem cooperação internacional com polícias de 190 países em todo o mundo. Então, quem comete crime aqui e tenta fugir para o exterior, achando que lá vai estar livre, está muito enganado, viu? Essa galera entra numa lista chamada Difusão Vermelha, em inglês Red Notice, que fica lá no site da Interpol. E é por meio dessa lista, que também é pública, e você que está em casa também pode acessar, se tiver curiosidade, é que eles acabam descobrindo que esses criminosos que cometeram algum crime no país de origem, estão perambulando aí pelo mundo. Eu fui conversar lá com o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, e também com o assessor ali da Polícia Federal, o agente Rafael Pacheco, que me contou um lado da Polícia Federal que pouca gente conhece e que a gente vai conhecer a partir de agora nessa matéria especial. Vamos acompanhar. Você sabe o que é difusão vermelha? Nunca ouviu falar? Pois é, esse é um dos mecanismos usados pela Polícia Federal para buscar foragidos que praticaram crimes no país de origem e acabaram fugindo o mundo afora, tentando escapar da justiça. No Brasil, por exemplo, quando isso acontece e a justiça comunica à Polícia Federal a fuga, a foto e todos os dados do criminoso, principalmente o mandado de prisão, vai para esse site na Interpol. Importante a gente saber que a Interpol é um organismo que agrega mais de 180 países. Sempre que há uma pessoa que é procurada em outro país, uma pessoa que fugiu porque cometeu algum crime, e há um mandado de prisão expedido, essa pessoa ela pode ser incluída na difusão vermelha para que ela seja presa em outro país. Com o nome nessa lista, os fugitivos entram na mira da Polícia Internacional, ou como é mais conhecida, a Interpol. Por onde passarem, esses criminosos podem ser presos. Basta que para isso as polícias dos países consultem o nome da pessoa nessa lista, no site da Interpol. Conhecida como Red Notice ou Difusão Vermelha, funciona como um alerta de pessoas procuradas por tráfico, fraude ou homicídio. A lista pode ser acessada por qualquer um, é pública. Também tem acesso a ela os policiais de 190 países que o Brasil tem acordo de cooperação. Se uma pessoa tentar entrar no aeroporto ou por qualquer motivo ela for procurada pela polícia e a polícia consultar o sistema da Interpol, ela vai ter ali os dados necessários para que a polícia daquele país faça a prisão e aí seja analisada a possibilidade de extradição daquela pessoa para o país onde ela cometeu o crime. Isso é um instrumento de cooperação internacional que é importante para evitar a impunidade. A lista hoje conta com 7.568 procurados no mundo. Destes, 117 são brasileiros e entre eles 29 são capixabas, sendo que dos 29, 5 são mulheres. Um exemplo dessa cooperação e da difusão vermelha foi a prisão de um capixaba de 44 anos, procurado pela polícia por ter violentado 2 crianças nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil para fugir da justiça americana. Mas como o nome dele foi para a difusão vermelha, logo o suspeito foi localizado e preso
em Cariacica. Um outro caso que o superintendente da Polícia Federal lembra foi a prisão de 2 brasileiros também procurados pelos americanos após matar uma brasileira em Los Angeles. Nós temos exemplos de homicídio, temos um exemplo de estupro também. E isso não seria possível se não houvesse essa cooperação internacional. Cooperação essa que é viabilizada também pela Interpol. Então a Interpol tem um papel fundamental na cooperação internacional para se evitar a impunidade daquelas pessoas que fogem de um país para o outro. Sabe o que eu estou procurando aqui na Superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo? A Interpol. Isso mesmo, a segunda maior organização do mundo em representatividade de países, só perdendo para a ONU. E olha, me disseram que em cada polícia federal aqui do país existe uma representação da Interpol. E ela fica, olha, atrás dessa porta aí, onde policiais aqui do Espírito Santo comunicam-se com policiais de todo o mundo. Isso significa que se alguém cometer um crime aqui e tentar fugir para outro país, não vai estar isento de ser procurado, capturado e repatriado para cumprir a pena do crime que cometeu aqui. Entre as bem-sucedidas operações com cooperação internacional entre as polícias estão a Blockbuster 1 e 2. Tudo começou quando a Polícia Federal Capixaba descobriu que o narcotráfico estava usando blocos de mármore e granito para camuflar o transporte de drogas que eram exportadas para a Europa. A investigação da Blockbuster 1 extrapolou as fronteiras do Brasil e 2 criminosos foram presos no exterior, um colombiano na Espanha e um mexicano no México. Ambos foram extraditados para responderem pelo crime no Brasil. A prisão do colombiano foi tão importante que ganhou destaque das autoridades do país. Esse vídeo aí, olha, é de uma coletiva de imprensa que reuniu o ministro da Defesa, Carlos Eduardo Villegas, que junto com um general, comandante das forças militares e também o diretor da Polícia Nacional da Colômbia, a Polícia Federal de lá, fizeram uma coletiva anunciando para o país a prisão desse colombiano e ressaltando a ação da polícia brasileira. Na continuidade da operação, a Blockbuster 2, foram 6 extradições de criminosos que estavam escondidos na Itália, Bélgica, Espanha e Portugal. Nas 2 operações nós tínhamos grandes cartéis colombianos e mexicanos envolvidos por trás daquilo que estava acontecendo aqui no Espírito Santo. Em função disso, do envolvimento de vários estrangeiros que fugiram do país quando a gente encerrou os trabalhos aqui no Espírito Santo, foi necessário cooperar com outras agências policiais para que a gente pudesse fazer valer a justiça brasileira. O policial federal Rafael Pacheco participou dessas 2 operações. Ele explica que elas foram tão bem-sucedidas que a Polícia Federal Capixaba foi convidado pelo DEA, o Departamento de Fiscalização de Drogas dos Estados Unidos, para passar a experiência a policiais de 12 países. E assim, com a expertise dessas operações locais, eles puderam desenvolver atividades parecidas em seus países. Outro exemplo de cooperação internacional é a prisão de um homicida de 25 anos que praticou o crime em Colatina, no ano de 2014. 2 semanas depois de ter cometido o assassinato, ele fugiu para os Estados Unidos. Foi preso lá em 2019. Agora está para ser extraditado para o Brasil a qualquer momento. Ele já foi julgado aqui e condenado pelo crime. Depois de um longo processo, nós estamos recebendo esse preso que cometeu um homicídio bárbaro na cidade de Colatina. E a ideia é essa, é não frustrar a justiça capixaba, é mandar um recado claro para esses criminosos. Não importa onde eles vão, nós vamos atrás deles. Curioso, né, George, Bruno e também os amigos do TN, essa outra ação da Polícia Federal que envolve aí diversos países do mundo. Com relação a esse rapaz que cometeu o crime, o assassinato lá em Colatina, ele viria aqui para o Espírito Santo na última sexta-feira. Não veio porque teria que fazer o exame contra a Covid, o PCR, mas infelizmente ele se recusou. Aí a companhia aérea não quis que ele embarcasse e essa situação está para ser resolvida. Ele teria sido preso em 2019 lá nos Estados Unidos
por estar ilegal no país. Ficou preso esse tempo, período que foi consultado a difusão vermelha, viram que ele estava sendo procurado aqui no país e, portanto, já começou a negociação aí de extradição. E olha, a extradição, de acordo com a Polícia Federal, custa uma média entre 20 a 50 mil reais por preso que vem lá de fora para cá. E uma última informação, George e Bruna, é que não existe só a difusão vermelha. Há também, por exemplo, a difusão amarela, que é para a localização de pessoas desaparecidas no mundo, a difusão azul, que coleta aí o maior número de informações sobre pessoas desaparecidas também, a difusão negra, que é uma informação acerca de corpos, pessoas que morrem no exterior e acabam não sendo identificadas, então se coloca o nome dessa pessoa, ou melhor, as características dessa pessoa numa lista para se tentar descobrir quem são. E além da difusão verde, que busca informação aí de pessoas que cometeram outros tipos de crimes pelos países afora e podem se repetir por tantos outros países. Enfim, é uma outra vertente da Polícia Federal extremamente importante, como vocês puderam acompanhar aí na matéria. É com vocês aí no estúdio. Queria parabenizar a Suzy, né, pela reportagem, uma reportagem super completa de um assunto aí muito importante. Eu vou dar o site aqui, né, para quem quiser entrar e verificar aí sobre os foragidos, é o interpol.int, só isso mesmo, interpol.int. Legal o trabalho da Polícia Federal. Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Olha só, gente, agora há pouco nós vimos a reportagem sobre a parte de uma casa que desabou esse fim de semana no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Essa daí é a Andréia, ela tá grávida, né? A casa quase caiu em cima dela e também do filho dela de 3 anos. É o seguinte, chegou um áudio aqui muito bacana de uma amiga do TN que acompanhou a reportagem. Escutem só. Ouvindo aqui o Tribuna Notícias sobre essa moça, né, que perdeu, essa mulher que perdeu tudo nesse desabamento dessa casa, e ela está grávida. Eu tenho um berço seminovo para doar e eu moro aqui em bairro Universal. Se eles tiverem condições, entra no meu privado. Aí, olha que bacana. Muito bom, vai doar berço. um berço seminovo, com certeza ela vai precisar muito, né? Perdeu praticamente tudo. Solidariedade aqui dos amigos do TN. Imediatamente, nossa amiga que mandou esse áudio pra gente com certeza vai repassar aí pra família, vai fazer aí essa imediação para vocês entrarem em contato. Isso aí, gente, muita solidariedade, muito legal. Pois é, perdeu muita coisa também, né? Quem puder ajudar aí de outras formas, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 997-92-2530, que a gente faz a ponte aí com a Andréia, não é isso? Isso aí, combinado. Roda a vinhetinha aí do emprego. A semana começa com oportunidades de emprego, gente. No Cine de Vitória tem 62 vagas. Vagas para ajudante de açougueiro, carpinteiro, garçom, técnico automotivo. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br para conferir essas e também outras vagas. E no Cine da Serra há 327 oportunidades. Vagas para pedreiro, operador de retroescavadeira, repositor, mecânico, tem muito mais. O site é o maisemprego.serra.es.gov.br, maisemprego.serra.es.gov.br. Agora, 12h38, vamos para uma pausa de 1 minutinho, é bem rapidinho. E na volta você vai ver que mais de 15 mil estudantes capixabas faltaram ao primeiro dia de provas do Enem. Viana faz ação para alertar sobre a importância da responsabilidade de um trânsito seguro. Vacinação nas escolas. Alunos estão sendo imunizados contra a Covid e também outras doenças. E você também vai conferir novas oportunidades de emprego. É rapidinho. TN1 está de volta e agora há pouco a gente mostrou uma situação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Essa idosa, né, teria chegado aí em um carro por aplicativo e, segundo testemunhas, né, a Vanessinha também contou pra gente, ela ficou sentada na calçada aguardando a chegada de uma cadeira de rodas que pudesse levá-la para dentro do hospital. Quem cedeu essa cadeira de rodas foi uma outra paciente que estava saindo da internação com o pé machucado, viu ali, né, que a senhora era muito idosa e cedeu a cadeira de rodas. É o seguinte, a gente tem a resposta aqui do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A assessoria informou que não há falta de equipamentos, tendo inclusive aumentado o número de cadeiras de rodas disponíveis recentemente. O hospital informa ainda que vai apurar o ocorrido. Bom, Mas né? não disse quantas tem, né? A nota não falou. A nota né? não informa isso.
Pois importante, né? Mas eles têm que apurar mesmo para ver o que aconteceu. Uma idosa dessas não pode ficar sentada na calçada aguardando para entrar no hospital. Né? Mas está aí o retorno que a gente teve agora da assessoria do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Olha só, a gente hoje teve avaliação e manutenção de graça para os motociclistas que passaram por Marcílio de Noronha, em Viana. Foi uma ação para lembrar o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito. A abordagem é simples e direta. Aqui tem orientações para o trânsito e revisão para as motos. Tem que estar em dia, viu? Caso contrário, é super perigoso. Como a minha moto é nova, eu faço revisão a cada 6 meses, eu tenho que fazer revisão e eu faço. Mas às vezes eu já tive moto usada que eu não fazia revisão, eu ficava rodando até ela quebrar, né? Ou ficar naquele estado ruim para poder acertar ela. Então, assim, uma ação dessa aqui é muito importante para a população toda no geral, né? E muitas foram as motos que passaram por revisão. Cada condutor recebeu um panfleto com orientações para a segurança no trânsito. A ação está acontecendo na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, e é em prol do Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito. Nada melhor do que conscientizar quem está nas ruas e avenidas todos os dias. Aqui nós estamos com essa importante ação aqui no município de Viana, em parceria com o Detran, justamente para a gente atentar para 2 fatores importantes: a saúde do condutor e também a manutenção preventiva do veículo. Se a pessoa se atentar para esses 2 itens importantíssimos, a redução de acidente de trânsito vai ser muito drástica. Esse local aqui não foi escolhido à toa, não. A entrada de Marcílio de Noronha é um dos pontos mais movimentados do município de Viana. A ideia do evento é atender mais de 1000 condutores, entre motociclistas e motoristas. A ação vai até às 4 horas da tarde. Manutenções preventivas de forma gratuita, né? Verificação de pneu, de luzes dos veículos, de fluidos, de freios, né? De vários equipamentos importantes para manter aí a manutenção preventiva dos veículos. Além disso, tem também prevenção contra a Covid. O espaço conta com testagem e vacinação. Estava precisando tomar a 3ª dose, já tinha que ter agendado, não tive tempo e aproveitei agora a ação para tomar. Muito bom, né? Reforçando a ação, vai até às 4 da tarde na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Olha só, primeiro dia de provas do Enem no estado, tá? Dos mais de 58 mil inscritos aqui no Espírito Santo, 15 mil faltaram às provas neste domingo. Muita gente, né? Ó, já de cara os candidatos enfrentaram a temida redação. E no meio de uma grande maioria que encara o desafio pela primeira vez, olha que bacana, estava a Lindinalva, 67 anos e tentando a 7ª graduação. Caneta na mão, mais de uma por segurança, documento com foto, cabeça fresquinha, bora pro Enem. O domingo foi agitado nos locais de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa faculdade, que fica na Avenida Vitória, na capital, muitos estudantes chegaram cedo, antes da abertura dos portões. O Pedro foi um deles. Diz ele que estava tranquilo, já tinha até traçado uma estratégia para driblar o tempo da prova. A pior parte da prova é o tempo, né? Se não fosse o tempo, acho que seria muito mais fácil, mas eu estudei bastante, eu acho que a estratégia que eu tenho de fazer a redação primeiro, acho que dá para administrar bem o tempo. Mas, no geral, a galera era bem ansiosa para essa prova. A gente fica nervoso, na ansiedade para a prova, mas estamos preparados durante o ano. A gente teve boa preparação. A Flávia trouxe até a mãe para dar aquele abraço de boa sorte antes da prova. A gente está com fé, ela está calma, está tranquila, é isso aí. Vai dar tudo certo, né? Tem que manter o pensamento positivo. E a Lindinalva, gente? Ela é mãe da Thalita, mas não veio dar apoio moral, não. Ela também veio fazer o Enem. As duas, inclusive, vão ficar na mesma sala. Aos 67 anos, Lindinalva está buscando a 7ª graduação, agora em letras. Maravilhosa, cheia de vida e ainda muito para descobrir. Todo mundo ela faz, então acho que é muito bom, né? Ela já tem mais de 7 faculdades e vai fazer mais uma agora. 10 minutos para fechar os portões e começa a maratona dos atrasadinhos. Agora pensa subir essa ladeira aqui correndo. Já é uma prova, né? Corridinha agora no final? Corridinha! Tempo apertando, 5 minutos e ainda tem gente chegando. E quando a gente pensa que já tinha acabado a corrida, na prorrogação chega esse aí. Corre, rapaz! Ufa, deu tempo.
E depois dessa correria toda, portões fechados, quem entrou, entrou. Infelizmente, quem chegar a partir de agora já não entra mais. Os estudantes começam a prova às 1h30 da tarde. Eles respondem a questões objetivas de ciências humanas e linguagens, além da redação. A prova tem duração máxima de 5h30. Mas o Ebert saiu bem antes disso. Com menos de 3h30, acabou a prova. Rapaz, a prova estava de boa até. Estudei bastante esse ano e vai dar tudo certo. Por volta das 4h20 da tarde, alguns alunos já deixavam a prova do Enem, confiantes de que deu certo. Fui bem, tô confiante. Isso aí, boa sorte para todo mundo, né? Os candidatos que faltaram esse primeiro dia de prova poderão participar da segunda etapa no próximo domingo, mas vai servir apenas para uma autoavaliação e não para disputar vagas em universidades. Vamos à previsão do tempo. O domingo foi chuvoso em boa parte do Espírito Santo, teve alerta de temporal para 27 cidades. E hoje, segunda-feira, hein? Como é que fica o tempo? Ele segue instável. De acordo com o INCAPER, o dia será de muitas nuvens com aberturas de sol em todo o Espírito Santo. Nas regiões sul e serrana, chove fraco agora à tarde. Na Grande Vitória, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Mais vagas de emprego nessa segunda-feira. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 550 oportunidades, tá? Auxiliar de logística, frentista, recepcionista, operador de caixa. Veja as oportunidades em cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vila Velha tem 190 vagas disponíveis. Encarregado de obras, jardineiro, técnico em segurança do trabalho e outras. Saiba mais em vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. Vamos falar agora de vacinação contra a Covid nas escolas. O Luciano vai chegar ao vivo agora para falar de uma turminha que colocou a imunização em dia. Foi isso, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo Jorge, amiga Bruna, amigo do TN também, boa tarde para todo mundo. Exatamente, né? Essa semana começa nas escolas, dentro das instituições, a vacinação contra a Covid para o público acima dos 12 anos de idade. Tem vacinação também para outras doenças, né? Mas o grande foco é a vacinação contra a Covid. Minha amiga Vanessinha Calmon preparou uma reportagem sobre isso, vamos ver. Faltava só a segunda dose para completar o esquema vacinal do Antônio, que tem 13 anos. Aí ele aproveitou que hoje teve vacinação na escola em que estuda e tomou a vacina contra a Covid. Bem mais fácil, porque às vezes a gente não tem tanto tempo para ir no posto. Aí vindo para a escola? É só tomar na escola. A escola é municipal de ensino fundamental. Fica na Ilha das Caieiras, em Vitória. O João Pedro estuda na mesma sala do Antônio. Também aproveitou a oportunidade e mandou a real sobre a vacina. Dói muito pouco. Mas agora você fica um pouco mais aliviado? Sim, muito feliz de estar com as 2 doses no braço. A vacinação nas escolas da Prefeitura de Vitória é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e de Saúde. Técnicos de enfermagem das unidades vão percorrer as escolas conforme agendamento, para imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos. Nós já estamos com 85% dos nossos adolescentes vacinados com pelo menos a primeira dose. Nessa oportunidade, nós fazemos um investimento com base num diagnóstico de território. Então, cada região de saúde que tem a sua unidade, ela faz um estudo de como está a cobertura vacinal entre adolescentes. De acordo com esse diagnóstico, as escolas estão sendo abordadas para realizar essas campanhas dentro da escola, com o objetivo de facilitar o acesso. A campanha de imunização dos adolescentes dentro das escolas deve acontecer durante essa semana. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde. Mas, por enquanto, apenas a capital iniciou essa campanha. Os demais municípios da Grande Vitória, por exemplo, ainda se organizam para começar a imunização nas unidades. Além da vacina da Covid, a Secretaria de Saúde de Vitória aproveita esse momento para checar o cartão de vacinação dos adolescentes. Se faltar alguma vacina, como o HPV, por exemplo, eles também recebem a dose. A Prefeitura garante que essa iniciativa vai continuar. Basta a autorização dos pais e ali vai ser feita a vacinação, tanto de Covid quanto de outras vacinas próprias do adolescente, que é o caso do HPV, que é o caso da CWY, que é contra meningite.
Então são momentos oportunos onde o acesso fica facilitado. A gente lembra que as unidades estão à disposição, caso algum adolescente não esteja em alguma escola da região, ou ela estude em um outro lugar, esse adolescente pode buscar a própria unidade de saúde para se vacinar. Isso não há um impedimento. E também temos o Manaim da rodoviária, que ele é livre demanda, então pode buscar lá qualquer pessoa. Muito bem, então só para reforçar aí as palavras da secretária, né? É importante que os pais autorizem a vacinação dos filhos e que levem também, claro, né, o cartão de vacinação, porque senão não vacina, né? Agora, como é que está a vacinação nos totais gerais aqui no Espírito Santo? A gente preparou aí uma tela com as informações e os números também. Vamos ver aí, ó. Total de 3.160.043 pessoas estão imunizadas com a primeira dose ou a dose única. Mais de 2.400.000 pessoas tomaram a segunda dose e quase 441.500 pessoas tomaram a dose de reforço. Agora, e os casos de Covid? Como é que está o Espírito Santo? Como é que está o panorama aqui no estado? Bom, em 24 horas, quer dizer, de ontem para hoje, 3 pessoas morreram e 352 novos casos de Covid foram confirmados, né? O total é de mais de 616.400 pessoas infectadas aqui no Espírito Santo, sendo que 13.100 perderam a vida para a Covid-19. Esses são os números da pandemia aqui no Espírito Santo. Volto com vocês, Bruna e George. Notícia boa, né? Essa reportagem que a gente viu sobre as crianças e adolescentes que podem ser imunizados na escola. Não tem desculpa, hein? Facilidade aí para os pais. É só autorizar que os meninos conseguem se imunizar. Obrigada, tá, Luciano, pelas informações. Olha só, gente, morreu na madrugada de hoje a ex-presidente do Tribunal de Contas, Mariazinha Veloso Lucas. Mariazinha tinha 90 anos e também já foi deputada estadual. Ex-funcionária do antigo IAPI e ex-secretária-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Mariazinha foi conselheira do Tribunal de Contas do Estado entre os anos de 1979 e 2001, período em que chegou a ocupar a presidência. A notícia do falecimento foi divulgada pelo filho, o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas. A causa da morte não foi divulgada. O governador do estado, Renato Casagrande, lamentou a morte de Mariazinha e decretou luto oficial. A Prefeitura de Vitória também decretou luto de 3 dias. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e na volta tem corrida Tribuna Ruas da cidade. Mais de 1.000 pessoas correram num domingo muito animado, hein? Isso aí, a volta dos esportes de rua, amigos. Aguarde para ver. Estamos de volta agora, 12h59. A 8ª corrida Tribuna Ruas da cidade foi um sucesso. Reuniu mais de 1.000 corredores nesse domingo em Vitória. Não teve sol, mas também não teve chuva, né? O dia estava ótimo para aproveitar a paisagem e disputar as provas de 5 e 10 quilômetros. Sem chuva, fresquinho. O tempo ajudou quem levantou cedo para participar da 8ª corrida Tribuna Ruas da cidade. E antes da largada, vale sempre aquele último aquecimento, né? Uns pulinhos, sabe? Para liberar a tensão. A última corrida foi a de 2019, né? Que eu fiquei em segundo lugar na minha categoria 30-34. E aí treinei para tentar de novo, né? Mas se não conseguir, o importante é competir mesmo. E eu tô bastante animada, bastante ansiosa. Bem antes das 7 da manhã, os gêmeos Aranha e Diolindo já estavam preparadíssimos para a corrida. Maravilha! A gente já se preparou um pouquinho, fez um exercício físico. E essa corrida veio assim para a cidade para botar o povo em dias, com saúde, firme, forte. E olha quem também encontramos por aqui, o Garibolt. A coisa que a gente mais gosta de fazer, né, é correr, é participar do esporte e sem deixar de falar que essa corrida da Tribuna é uma das melhores do estado do Espírito Santo. 7 horas em ponto, sinal verde para a primeira largada. O percurso é longo, 10 quilômetros. A pista é a Avenida Beira-Mar em Vitória, com esse cenário espetacular. Muito saudável, saúde, né? E joia, depois dessa pandemia, poder sair um pouquinho, né? Saudável, distração. Como esse ano, seguindo todos os protocolos da Secretaria de Saúde, então as pessoas queriam muito que voltasse a corrida da Tribuna. Então você vê que a atividade física e o que a Tribuna sempre faz é promover o esporte, a cultura, o lazer, o entretenimento. Então mais um ano a Tribuna fazendo aí essa alegria e é um evento muito bonito, é um evento cheio de energia.
com 30 minutos de corrida, chegou o primeiro colocado. Valério de Souza Fabiano, de 32 anos, natural de Divino São Lourenço. Tô treinando assim para São Silvestre, né? Aí meu treinador pediu para fazer ela como treino. Hoje eu tinha um treino de 10 km forte, aí ele pediu para fazer o evento da tribuna. Também do interior do estado de Sooretama, em segundo lugar chegou o Leonardo Alves dos Santos. O vento estava soprando não tão forte, mas para mim ao menos o vento, assim vou dizer, deu aquela segurada. Mas a prova é excelente, o percurso top, só retinha, então tem tudo para o atleta. Se ele treinou, tem tudo para correr veloz. A mulherada também representou no pódio. Vim de Pinheiros, 6 horas de viagem. Vim para buscar o pódio, busquei terceiro geral. Em 2019 a minha filha foi campeã e hoje eu vim representar a família. Corrida Tribuna, vem! A próxima! Estamos juntos, galera! Já se passou pouco mais de 1 hora da largada do primeiro percurso e muitos atletas, olha só, ainda se aproximam da linha de chegada. O tempo máximo de prova são 2 horas e a galera que vai correr o segundo percurso de 5 quilômetros já está nos preparativos. Como a dona Ítala, que aos 73 anos já se alongava para começar o percurso. Estou fazendo um aquecimento para não ter problema nenhum e vou correr numa boa. Autoridades também participaram do segundo percurso. Estava com muita vontade na rua correr um pouco, mas a gente reinicia, né? Depois de 2 anos praticamente sem corrida. Eu já fiz a corrida da tribuna no passado e retomar hoje e ao mesmo tempo a gente poder praticar atividade física. Então a tribuna, na hora que faz um evento deste, ajuda a gente a se animar, a se movimentar e a fazer atividade física. Estamos aqui na expectativa, corrida, saúde, valorizando a nossa cidade e vai dar tudo certo aí. Se Deus quiser, uma grande corrida, parabéns à Rede Tribuna e mais um grande evento na nossa cidade. Muita gente estava com saudade de sentir essa energia, essa vibração de cruzar a linha de chegada. Agora, a expectativa é pelo ano que vem. A corrida me salvou. Corrida é saúde, né? Corrida é saúde, é bem-estar, é muito bom. É a minha primeira corrida com ela, então é uma coisa que eu tenho que dar valor. Participar de um domingo maravilhoso como esse. E fora a paixão que eu tenho por ela. Que bacana. Eu acho que dá tempo da gente se preparar para a corrida do ano que vem. Você viu que até o ator do De Volta para o Futuro estava do lado ali do Pasolini, você viu? Até ele participou da corrida. Até ele participou, né? Poxa, mas que legal. Um pódio do interior, né? Que bacana. Muito Os 3 primeiros lugares vieram de longe só para correr a corrida tribuna. Que massa. E você de casa ficou de fora, né? Pois é, na próxima. Nós também, né? Vem comigo, vem com o George aí pra gente já ir se preparando. Muito legal. Vamos treinar muito, vamos treinar. Corrida é saúde, né, gente? Olha só, tá na hora de encerrar o TN1. 1 hora e 5 minutos pra gente começar a semana com o pé direito, né, Jorge? Que seja uma semana aí de boas notícias. Beijo enorme pra vocês e até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.